A depressão é um quadro muito sofrido, tanto para quem sente quanto para quem está em volta. É um quadro passageiro, é um quadro que, com o tratamento correto, tem uma alta chance de ser totalmente revertido. O tratamento envolve estratégias muito além da medicação. Mas como você vai abordar alguém que pode estar sentindo um quadro depressivo? Como falar de uma forma que você não gere raiva, que você não ofenda, que você não faça a pessoa se fechar ainda mais e que você ofereça uma ajuda verdadeira? No vídeo de hoje eu vou falar 5 coisas que você deve falar para alguém com depressão e como você deve falar. Um guia passo a passo de como ajudar alguém próximo a você para que você seja um agente transformador desse quadro e faça uma diferença real. Então confere comigo nesse vídeo aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra formado pela Universidade de São Paulo, fundador aqui do canal Saúde da Mente. Como eu falei na introdução, a depressão é um quadro muito comum, um quadro reversível, é um estado cerebral que tira sua capacidade de energia, de vitalidade, tanto física quanto mental, e diminui ou às vezes deixa totalmente abolido a sua capacidade de sentir prazer. O mundo fica sem graça, sem colorido, sem vida. Isso pode gerar alterações de sono, alterações de apetite, dificuldade para controle de peso, muita dificuldade de concentração, sentimentos, pensamentos de culpa, de inutilidade. O quadro depressivo não é algo relacionado à personalidade da pessoa, a pessoa não escolhe ficar assim. Esse quadro, ele se mantém uma vez que ele começa. A boa notícia é que se nós olharmos e tratarmos da forma correta, ele é totalmente reversível. E quem está em volta exerce um papel fundamental para isso. Tem um vídeo aqui no canal, um vídeo, aliás, que fez muito sucesso, sobre o que não se deve falar para alguém com depressão. E nesse vídeo eu vou falar exatamente o contrário. Eu vou dar 5 coisas, 5 passos para que você possa abordar e ajudar de verdade. Antes de falar, eu quero só convidar você, tanto que é parente, que é amigo de alguém que tem depressão, quanto você que possa estar sofrendo com quadro depressivo. Se você quer saber tudo sobre depressão, causas, tipos, testes, dicas práticas, dicas nutricionais, dicas de suplementos e de estratégias psicoterapêuticas que funcionam de verdade para que você possa melhorar, prevenir, se manter bem em um quadro depressivo, eu convido você a clicar no link que está aqui na descrição e se inscrever na Maratona Supere a Depressão, que é totalmente online, gratuita, onde eu vou falar sobre tudo isso e vou dar essas dicas práticas para que você possa voltar a sentir o gosto pelas coisas e você possa saber que existe sim uma esperança, existe sim uma luz no final do túnel, ok? Então o link está aqui na descrição. Bom, primeira coisa então para você falar, primeira coisa não, melhor, primeira postura. A postura com a qual você deve abordar alguém com depressão é uma postura que nós chamamos de escuta compassiva. O que é isso? Basicamente, de uma forma muito simples, é baseado na ideia de que você pergunta e você dá a autorização para a pessoa sentir o que ela quiser sentir sem aconselhar. Então, essa postura tem que ser postura de ouvir e não aconselhar. A gente vai resistir ao impulso de dar conselho. Por quê? Porque você não vai resolver a depressão com um conselho raso. Isso normalmente vai se perder, ou então a pessoa ela vai achar que ela não está sendo ouvida. E quando qualquer pessoa, isso serve para a vida em geral, quando nós sentimos que nós estamos sendo ouvidos, isso já tem um efeito terapêutico e isso já facilita com que a pessoa se abra e que ela comece a fazer coisas para se ajudar. Então a postura é ouvir e não aconselhar. E aí a ideia é que a primeira frase seja uma pergunta aberta. Então primeiro é a postura, ouvir e não aconselhar. Segundo, perguntas abertas descrevendo o porquê você está perguntando. Então,
vou dar uma dica prática, tá? Vamos dar um exemplo. Então, primeiro a escuta compassiva, você sabe que você vai ouvir muito mais do que aconselhar. 2 é pergunta aberta, começar perguntando, por exemplo, olha, João ou Maria, criatividade, né, pro nome. Eu tenho percebido que você anda um pouco mais desanimado ou um pouco mais cansado, ou percebi que você anda um pouco mais desconcentrado ultimamente, percebi que você está um pouco mais calado. Como que você está se sentindo? Como estão as coisas? Ou seja, você descreve algo que você percebeu, mas sem dizer que você percebeu que a pessoa está mal ou que ela está deprimida. Isso às vezes pode soar como uma forma um pouco agressiva, a pessoa pode ficar um pouco se culpando, poxa, todo mundo está percebendo isso, nossa, eu estou passando uma imagem de doente para os outros, não é isso que a gente quer. Então, você descreve o que você observou, quer seja um cansaço, mais calado, mais com o rosto mais olhando para baixo, mais desconcentrado, descrever objetivamente e aí você faz uma pergunta aberta. Como você está? Certo? Então, primeiro, escuta compassiva, ouvir e não aconselhar. Segundo, começar com perguntas abertas, primeiro descrevendo o que você observou, certo? Sem fazer hipótese, sem dizer que a pessoa está deprimida. Número 3, o que você vai falar? A ideia é que a primeira coisa que você vai falar quando a pessoa começar a falar e ela parar, então primeiro você vai ouvir, depois você vai falar o que, como que você deve intervir. Não aconselhar, né, que a gente falou, mas você vai dizer o seguinte: você não está sozinho, eu me importo e quero ajudar. São essas 3 coisas que você vai falar caso ela tenha se aberto para você. Tá? Pode ser que você tenha perguntado, ela não queira falar naquele momento, tudo bem. A ideia é que você vai você vai entender, mas você vai ser persistente. Se é alguém que você quer ajudar mesmo, é importante entender que às vezes você vai ter que repetir essa pergunta com esse tom que eu falei. Um tom de ouvir e um tom de investigar. Mas a pessoa começou a falar, você vai dizer 3 coisas, pode ser com as suas palavras. Você não está sozinho, eu me importo com você e quero ajudar. Você pode falar da forma como você achar melhor, mas essas 3 coisas têm que estar presentes. Por quê? Porque mostrar que a pessoa, independentemente se você vai resolver ou não, ela não está sozinha, isso gera um conforto, isso ajuda a liberar ocitocina. É muito importante para o ser humano entender que por mais que ninguém resolva o sofrimento dele, ele não está sozinho nesse sofrimento. A gente precisa disso, uma questão nutritiva para nós. E isso tem a ver com a liberação de ocitocina. Eu me importo. Isso é importante no sentido de que a depressão ela vem com esse sentimento de que a pessoa ela é inferior, que a pessoa ela é errada, ela é inútil. Isso é uma mentira do cérebro depressivo. Quando você fala isso, você demonstra que esse pensamento ele não é verdade, você começa a questionar a voz da depressão. E eu quero ajudar, ou seja, colocando que existe uma esperança de que ela não precisa caminhar sozinha. Isso é importante. Então essas 3 frases. Começando então, resumindo, né, eu sempre gosto de recapitular: escuta compassiva, ouvir e não aconselhar. Número 2, perguntas abertas, descrevendo o que você observou. Número 3, você não está sozinho, eu me importo e quero ajudar. Número 4, aí você vai perguntar para ela. São 2 perguntas fundamentais para você fazer. Primeiro, qual é a melhor forma com a qual eu posso ajudar? Pode ser até que ela não saiba, mas é importante perguntar antes de intervir. E o segundo, você já pensou em procurar ajuda? Essas são as 2 perguntas para você fazer. Pode fazer outras? Pode, mas essas 2 são as fundamentais, são necessárias, tá? E o número 5, você vai direcionar e orientar uma ajuda, um tratamento. Primeiro, como que você vai orientar? Você vai ter que colocar em mente que você, na posição de familiar, de esposo, de amigo, você não vai assumir a responsabilidade para tratar
o quadro depressivo dela. Existem várias estratégias não medicamentosas, mudanças no estilo de vida, mudanças alimentares, técnicas específicas de psicoterapia que são estudadas, que têm um tempo relativamente curto para fazer efeito, mas é importante que isso seja guiado por um profissional, né? Então, porque essa responsabilidade, para quem está próximo, é uma responsabilidade que não é sua responsabilidade é de caminhar junto, tá? Mas é importante, então, você ter em mente que você vai fazer, o seu objetivo é ajudar a pessoa a ter essa ajuda profissional, certo? Mas aí, então, como que você vai direcionar? Você vai oferecer esperança, você vai oferecer informações a respeito e você vai se oferecer para fazer junto. Como assim? Primeiro, esperança. Eu não entendo o que você está sentindo, mas isso vai passar. Tem como a gente fazer isso melhorar. Importante você dar esperança. Pode até dizer que você entende que ela talvez não esteja vendo isso, mas que você sabe que isso é possível de ser mudado e que você vai estar junto com ela para fazer isso. Depois, dá informação. A gente oferecer informação para a pessoa, estando junto com ela, é importante. Para quê? Para que não fique uma coisa vaga, para a gente poder dar um caminho para que ela possa observar que aquilo tem um nome. Quando a gente nomeia, isso já ajuda. E para mostrar que, obviamente, existe uma saída. Então, esperança, informação e fazer junto. Como assim? Ou você vai agendar junto com a pessoa uma consulta num psicólogo ou num psiquiatra. É importante agendar junto, porque na depressão, às vezes a energia, o ímpeto, isso está diminuído, às vezes a pessoa procrastina. Então, fala, olha, posso? Né? Você pergunta, como que eu ajudo, né? Como eu falei, mas você fala, olha, vamos ligar agora. Se você puder, vá com a pessoa no local, vá com a pessoa no profissional, ou você oferece informação e assiste junto com a pessoa, né? Muitos alunos, muitos pacientes, eles me perguntam, poxa, como é que eu motivo? O primeiro passo é ouvir, depois oferecer esperança, mostrar que não está sozinho, e aí você pode assistir junto, por exemplo, uns vídeos aqui no canal, pode procurar outros vídeos, ou se inscrever na Maratona Supere a Depressão, por exemplo. Muitos alunos, muitos pacientes fazem isso e assistem junto com a pessoa, certo? Então, para recapitular, escuta compassiva, ouvir e não aconselhar. Número 2, começar o papo com perguntas abertas, descrevendo o que você observou. Número 3, você vai falar da forma como você preferir, que ela não está sozinha, que você se importa e que você quer ajudar. Número 4, você vai perguntar qual a melhor maneira de eu ajudar e se você já pensou em procurar uma ajuda profissional. E número 5, você vai direcionar oferecendo esperança, informação e oferecendo essa companhia para traçar esse percurso junto com a pessoa. Ela não vai caminhar sozinha, certo? Esse é o guia, tenha isso em mente, comece, a gente vai errar, a gente vai patinar, às vezes a pessoa ela vai se esquivar no primeiro momento, mas se você quer ajudar de verdade, esse caminho, às vezes a gente vai ter que insistir algumas vezes, mas esse caminho é o que tende a dar mais certo e sim, isso transforma. Por quê? Porque quando a pessoa começa a fazer um tratamento que seja na direção correta, isso faz com que o circuito do prazer, da energia, da vitalidade comece a se ativar e isso vai gerando uma reação em cadeia rumo à remissão, que é o desaparecimento total dos sintomas. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, deixa aqui o seu like, isso é importante para sinalizar para o YouTube que esse conteúdo é relevante, isso vai chegar a mais pessoas e compartilha esse conteúdo para todo mundo que você acha que pode, de alguma forma, se beneficiar com essa informação. E, mais uma vez, se você tem interesse em saber mais sobre causas, tratamentos, tipos e dicas práticas, dicas nutricionais com suplemento e dicas comportamentais de técnicas de terapia estudadas, se inscreva na Maratona Supere a Depressão gratuitamente. O link está aqui na descrição. Vou ficando por aqui, comentem o que vocês já tentaram, o que vocês já ouviram, se você tentou, se isso funcionou, se não, e nos vemos no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, até lá!